Sentados mesmo, como estão, abram suas Bíblias comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. A palavra de Deus é a voz de Deus falando conosco, né? Eu creio que Deus tem uma palavra rema para nós. E sempre que Deus nos ministra, é importante que nós permitimos que esta palavra segue ministrando-nos. Ou seja, que não nos ministre somente nesse momento, mas que seja como uma semente, que possa germinar, crescer e frutificar. Porque tudo quanto Deus faz é permanente. O que nós fazemos pode ser passageiro, mas o que Deus faz em nós é permanente. Tem sempre um objetivo permanente. E às vezes nós, a igreja do Senhor, servimos a Deus como que no automático. E nós entramos em uma era, eu creio ser a era que precede o arrebatamento da igreja. E para que o arrebatamento aconteça, nós sabemos que o Senhor quis que a igreja fosse cooperadora com uma missão excelente, que é a missão espiritual. E a maior festa que uma igreja possa realizar em seus cultos é quando ela se reúne com um objetivo de avivamento espiritual. Todas as tarefas do culto, tudo que precede o culto, precisa estar fundamentado no avivamento espiritual. Todos os cultos devem ser um avivamento espiritual. Se nós caminharmos para a igreja fora do automático, então nós vamos estar caminhando. E eu estou falando caminhando literalmente mesmo, saindo das nossas casas, porque às vezes nós nem temos muita condição física de sair, ou condição emocional, psicológica, e nós perseverantemente saímos e viemos ao culto. Mas o objetivo deve ser o avivamento espiritual. Senhor, eu estou indo por Ti, é tudo para Ti. Senhor, de mim mesmo eu não posso estar. Eu ia pregar outra palavra. Vocês podem ver que o Senhor me usa é na palavra. E são palavras que geram cura e libertação. Não existe libertação sem cura no nível emocional. Porque o emocional deve estar aberto, o sistêmico tem que estar aberto, para que o espiritual tenha uma liberdade plena, para que o Espírito Santo venha a nós e opere a libertação que nós precisamos, porque só Ele opera a libertação. Mas a abertura está em nós. É a segunda vez nesses últimos dias que o Senhor, quando eu chego aqui, Ele fala, não é essa palavra. A gente no fundo até sabe que não é, mas você insiste. Insiste preparando, insiste orando, mas eu prefiro obedecer. Porque, amados, há mais de 30 anos que eu ministro a palavra. Poderia estar em um posto ministerial até melhor. Mas por situações independentes da minha pessoa, não estou. Mas nunca perdi o foco do meu chamado. Que é edificar a igreja pelo poder da palavra de Deus. Independente de postos, de cargos, de lugares. E eu sei que Deus tem uma palavra rema para nós nesta noite. Bem-aventurado é o que ouve a palavra e permite que ela seja como uma semente viva que não morre dentro de você. E nós vamos aprender com Ana. Essa mulher tem lições poderosas para nos ensinar. Porque era uma mulher comum como nós. Porém,
viveu uma luta que talvez nós não teríamos a mesma resiliência que ela teve para viver. Na sua cultura, no seu contexto cultural, social, religioso, mas ela pôde vencer. Por quê? Porque ela foi para a oração. Eu quero falar sobre o poder da oração. O posicionamento da oração. E para tanto vamos discorrer aqui alguns versículos desse capítulo 1 de 1 Samuel. Deixe sua Bíblia aberta, por favor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufer Efrateu. E ele tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali Rofeni e Finéia, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava-lhe porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente a Ana, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Observa que quem cerrou a madre de Ana foi o Senhor. E a coroa da mulher nessa cultura era ter filhos. E a outra mulher de Eucana tinha filhos. Porém, Eucana amava a Ana. Observa bem. Aqui nós já começamos a aprender nesse contexto histórico que nem sempre é o que nós queremos ter, alcançar, conquistar. É que deve gerar para nós o nível de contentamento pela vida que o Senhor quer nos ensinar. Ana, o sonho dela era ter filhos, porque a coroa cultural da mulher era ter filhos. Então Ana queria muito ter filhos para ser reconhecida no contexto social, cultural e até religioso. Ela queria tanto esse reconhecimento vindo de fora para ela, que ela não atentou para o que ela mais tinha, que era o amor do seu marido. Eucana amava a Ana, que não tinha filhos, que não coroava ele, que não honrava ele com filhos. Mas ele amava a Ana mais do que a Penina, que tinha filhos. Amados, nós precisamos aprender a nos contentar com o que Deus quer nos entregar e fazer conosco e através de nós. Às vezes nós queremos muito algo que Deus não quer para nós. E nós estamos tão confinados a alcançar aquilo que nós queremos, talvez para sermos reconhecidos, incluídos. Sabe o que nós aprendemos aqui, meus queridos? Que como filhos de Deus, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos aprender a crucificar-nos no nosso próprio eu, para que o Senhor Jesus possa viver o que Ele tem e quer viver através de nós, onde pisar a planta dos nossos pés. Ou nós sejamos agentes de Deus, com a sua presença poderosa em nós, ou nós vamos seguir cegamente, gastando a nossa energia diariamente pelas nossas próprias conquistas. Mas o Senhor quer que a sua igreja olhe em primeiro lugar para as conquistas espirituais
Nós podemos perder tempo olhando para nós mesmos quando tiramos os olhos dos interesses de Deus. Ana estava olhando para ela. Mas ela recebia a parte excelente de seu esposo. É tempo, mulheres, de desenvolvermos em nós o contentamento pela vida. Quando a mulher desenvolve o contentamento pela vida, ela se satisfaz com o que ela tem em mãos. Não precisa muito. É tempo de nós olharmos para dentro, na presença do Senhor, e valorizarmos mais o que temos de Deus em nós. Você tem a presença de Deus, você tem o Espírito de Deus, está diante de você a sabedoria espiritual, está diante de você e em você a autoridade espiritual. E muitas vezes você não exerce, e está em você, porque você está voltada para as suas próprias dores. Hoje é dia em que as algemas das dores emocionais são abertas, se você permitir, para que os seus olhos espirituais possam ir além do que você está enxergando. Priorize o serviço ao Senhor, priorize o amar a Deus sobre todas as coisas, até sobre o que te falta. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei viver no muito, mas também no pouco. Como disse Jó, ele me deu tudo, ele tirou tudo, e nu eu pronto para o seio da terra. Sabe o que é isso? É o despojar totalmente do eu. O Senhor conduzia Ana a esse posicionamento espiritual. Esse posicionamento não é pessoal. Esse posicionamento não se adquire em cadeiras acadêmicas. Esse posicionamento adquire em intimidade com Deus. Aleluia! Glória a Deus! Intimidade com Deus. Vida com Deus faz você ser tolerante. Vida com Deus faz você ouvir a voz de Deus, tal qual você está ouvindo a minha agora. Porque Deus não perde o controle de nada. Deus não entrega ninguém ao sofrimento, às perdas, se ele não tem um propósito de crescimento e de enriquecimento espiritual. O Senhor fechou a madre de Ana. O Senhor permitiu que Penina provocasse essa mulher. Provocasse. Sabe o que é isso? Vamos nós, esposas. Nessa cultura podia ter duas esposas. Graças a Deus que na nossa não pode. Glória a Deus. Ai, ai. Então, nessa cultura podia. Tudo bem. Eucana tinha porque nessa cultura podia. Mas quem escolhia também a segunda era oficial. Viu? Nunca perdeu esse lugar. Aí, Penina se achava no direito de provocar a Ana. Versículo 6. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, para provocar a ira, para que ela pudesse revidar com as obras da carne. Assim a outra a irritava, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Deus estava contemplando Penina provocando Ana. Será que nós suportaríamos, Cida? Ou a gente pegava pelo pescoço? Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o Senhor entregou Ana a situações para que ela pudesse
se conhecer melhor. O domínio do Espírito Santo, ele vem no nosso temperamento. Então nós precisamos permitir que o Espírito de Deus tenha autoridade suficiente sobre nós, que tenha o controle do nosso temperamento. Porque nós não vivemos situações de ânimo, mas podemos viver situações semelhantes. E como nós vamos reagir? Com a sabedoria espiritual ou com as obras da carne? Temperamentos controlados por Deus nos eleva em nível de autoridade espiritual, na batalha espiritual. Há momentos que temos que perder de nós para ganhar de Deus. Quando eu cheguei no campo missionário transcultural, eu me deparei com o gigante daquela nação. Eu já me deparei com esse gigante diabólico ao embarcar no aeroporto internacional, aqui no Brasil, porque meu esposo foi 2 meses antes de mim. Meu filho tinha 1 ano e 2 meses quando ele foi. Quando eu fui com meu filho tinha 1 ano e 4 meses. Quando eu cheguei no aeroporto de São Paulo, internacional, eles não viam meu nome no bilhete de passagem. Não via meu nome no bilhete de embarque. Eles viam José, não Joselino. O nome do meu filho estava correto, o meu não. Então foi uma comitiva, atrasou o voo. Aí teve um momento que o Senhor falou: sai de perto deles e começa a guerrear audivelmente. Quando eu comecei a guerrear, a orar audivelmente contra o principado, que estava cegando os olhos daquela equipe toda ali, eles imediatamente viram meu nome. Você entende que o Senhor nos permite muitas vezes viver? E se nós não estivermos posicionamento espiritual, nós podemos perder a batalha. Eu corri o risco de ser presa, de estar roubando uma criança que não era minha. Você entende isso, meus queridos? A igreja entrou em uma era que, se não tiver discernimento espiritual, vai perder batalhas, vai perder finanças, vai perder inclusive entes queridos para os espíritos de morte, se não se posicionar na oração de guerra e profética. É tempo de avivamento espiritual, e ele começa em você, lá na sua casa, lá na sua empresa, nas ruas da sua cidade. Posiciona-se, porque o mais te orientará o Espírito Santo de Deus. Ana foi provocada muitas vezes, porque a Bíblia diz aqui que a sua competidora excessivamente a irritava. Há momentos que Deus permite que nós sejamos irritados por pessoas que nós amamos, e Deus quer que nós fiquemos calados, e Deus quer que nós vamos para a oração, como fez essa mulher. Isso é fácil, meus irmãos? Não, mas é possível, se você está de fato no comando do Espírito de Deus. Agora, se você quer comandar você mesmo, o Espírito Santo é educado e vai sair de dentro. Porque o livre-arbítrio é um princípio divino, e Deus não quebra a aliança. E assim o fazia ele de ano quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Mulher, por que choras? Uma batalha de anos e anos seguidos. É tempo de você se levantar e começar a adorar a Deus pela batalha que Deus está te permitindo ter. Porque Deus está querendo te levar de nível espiritual, no seio da sua família, ou na sua empresa, ou na sua cidade, na sua nação. Não é tempo mais de chorar pela luta, mas de olhar para ela de frente e se posicionar em oração. Chorar pode, para perder batalha, porque não se posiciona. A Bíblia não nos aconselha isso. Eucana ainda não tinha entendido o nível de batalha que aquela mulher tinha, a sua esposa, porque o segredo de Deus era com ela. O segredo de Deus não era com Eucana. O segredo de Deus era com Ana. Deus estava levando aquela mulher a orar a vontade de Deus para Israel, não para ela mesma. Deus estava preparando aquela mulher para ser mãe de um grande profeta.
a nova geração ser cativa de Satanás. E esse não é plano de Deus. É tempo de gerarmos Samuéis no pleno século 21. O que é isso? A unção profética que destrona Jezabel. É a unção profética, é a que adestrona o espírito jezabelístico que está no trono decisivo da nossa nação. Sabe por que Ana sofreu isso aqui? E Deus cerrou a sua madre. Porque Deus estava condicionando essa mulher. Vem para a minha presença, porque eu quero gerar no seu ventre um profeta para a minha nação peculiar. Porque os juízes já não são suficientes. É preciso profetas para conduzir a minha nação. Só a igreja tem a unção profética para a libertação das nações. E nós estamos confinados em nossas próprias conquistas. Quando Deus quer nos levantar com a unção de conquista plena. Quando você tem conquistas plenas, tudo mais lhe será acrescentado na medida de Deus. E se está na medida de Deus, tudo vai vir. Tudo vai vir. A mulher caminhava ao encontro do profeta, com o filho morto em casa. Como vai? Vai tudo bem. O que está morrendo na sua casa? Hoje é dia da vida tomar poder, só porque está morrendo na sua casa. Apodera-se da sua unção. E da vida, gera vida onde está acontecendo morte. Gera vida onde a tristeza tem tomado lugar. Gera vida onde aquilo que parece impossível tem prevalecido. Era impossível Ana gerar, porque Deus cerrou a sua madre. O que Deus tem cerrado na sua vida? Fechado. Para te conduzir a um posicionamento de autoridade espiritual mais elevado. Qual foi a lição que Ana nos deu? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E ela não comeu, ela só chorou. Depois que todos comeram, ela levantou. E ele e o sacerdote estavam sentados numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Chore as suas dores na presença do Senhor. Há momentos, mulheres, que ninguém pode ouvir o nosso choro. Nem nosso cônjuge. Porque não vai entender. Eu não vou entender muitas vezes, porque não é para ele resolver, é para Deus. É entre Deus e você. Não que ele não seja capaz, não que ele não tenha amor para isso, tem. É sacerdote. Mas existem batalhas que o Senhor quer que você vença na presença dEle. Somente na presença dEle. Ainda que a amargura seja o peso do seu choro, está tudo bem. Desde que a amargura não seja o poder que te consome, mas que te conduz à presença de um poder maior. Como fez essa mulher. Amados, dos posicionamentos mais difíceis é o posicionamento da oração. Orar rogando nas necessidades é fácil, porque é automático. Agora, orar continuamente porque a batalha está travada. Às vezes as dores musculares não nos permitem. Existem níveis de batalha que geram dores, febres, náuseas, descompostura intestinal. São batalhas de níveis mais elevados. São batalhas que o apóstolo Paulo descreve bem em Efésios capítulo 6.
fez isso. O Espírito de Deus conduziu essa mulher a gerar um filho que coroasse a Deus e não a ela em seu marido. O que você tem gerado, que tem coroado apenas você e seus interesses. É tempo de gerar o que exalta o Senhor. É tempo de gerar frutos espirituais, para que haja crescimento de mentalidade, metanoia espiritual, para que os olhos sejam abertos e você contempla o mundo espiritual e não seja mais presa fácil do arqui-inimigo. Porque o Senhor te coloca sob escudos invisíveis contra as astutas ciladas do diabo. Quando você se posiciona interessando-se com mais plenitude pelos interesses do reino de Deus. Essa mulher fez isso. Dar filhos a Eucana é coroá-lo diante da sociedade. Mas se o Senhor abrir a minha madre, esse filho não será meu nem dele, será do Senhor. O que é seu, que precisa ser 100% de Deus, e todavia não é 100% de Deus. Seu tempo, seu dinheiro, seus talentos, seu ego. Hoje é dia de deixar tudo no altar e falar como fez o profeta Isaías. Eu quero ver a sua glória, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim mesmo, para que eu possa entender a ti e ser enviado por ti. Aí começa o nível de avivamento, em que você nunca mais descerá de posição de autoridade espiritual contra o reino das trevas, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E eu não estou falando de bênçãos financeiras, porque as finanças vêm até o ponto que Deus quer te abençoar, e está tudo bem. Ele quer sim te abençoar, mas isso não pode ser a prioridade do nosso viver. A prioridade é o quê? Buscai primeiro o reino de Deus. 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 Não te impede de ser um bom profissional. Não te impede. Mas a primazia é o reino de Deus. E se tiver milhões, quem vai ser mais beneficiado em primeiro lugar? O reino de Deus. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei para todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Tudo seu, tudo meu, tudo nosso deve ser do Senhor. Eu não gosto disso, mas se Deus quer que eu tenha. Vocês pensam que eu gostava de estar na missão transcultural imediatamente que eu cheguei? Claro que não. Eu quis voltar. Eu entrei no país, me deparei com um poder de rejeição diabólico. Eu tive que vencer esse gigante. Eu fiquei 9 meses sem iniciativa de falar, mas não deixei de estar na obra do Senhor. Porque eu precisava vencer o gigante que se levantou. Não pense você que não virão lutas, mas você precisa estar disposta a vencer as lutas, sem perder a batalha. Sabe quando você não perde a batalha? Quando você não perde propósito. Quando você não perde o foco. E o propósito deve ser de Deus para você. Quando você entende o propósito de Deus, então você alinha a sua vida a esse propósito, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Essa mulher entendeu o propósito pelo qual
qual a amada estava fechada. Essa mulher entendeu o propósito, pelo qual ela era humilhada, socialmente, culturalmente e familiar, porque ela era irritada, humilhada por Penina. Há caminhos de grandes conquistas que são necessárias níveis de humilhações. E está tudo bem, se é para a glória do Senhor. Mas nós, seres humanos, não queremos ser humilhados em nada. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. As orações de rouco, muitas vezes, devem ser silenciosas. Escute-me bem, eu vou dar uma premissa de oração. Olhem para mim, por favor. E glória a Deus que as crianças estão aqui. Porque se tem uma geração que Deus já começou a usar de maneira poderosa, é a nova geração. Precisamos investir nas crianças, para que a unção de Deus seja ativada nas crianças. Amados, a oração de roubo, ela deve ser silenciada muitas vezes, em espírito, como essa mulher orou. Agora, a oração profética, que traz o cenário de Deus para a terra, para que ele seja realizado, ela deve ser verbalizada, no nome de Jesus. A oração de guerra é a oração de confronto aos poderes das trevas. E quando você entra nesse nível de oração profética, o Senhor te conduz à oração de guerra. O que é isso? Discernimento. Com quem você está batalhando? Que nível de autoridade das trevas você está batalhando? Essa tem que ser de confronto, direto aos poderes das trevas, pelo poder do nome de Jesus, porque o maior poder está na igreja do Senhor. Então tem que ter posicionamento de autoridade na oração. E isso é reconhecido no mundo espiritual, quando você tem uma vida de santificação ao Senhor. Comportamento. Santificação diz respeito a atitudes comportamentais. Não é só crer, é mudança de comportamentos. É temperamento controlado pelo Espírito Santo. É renúncia onde precisa ser renunciado. É entrega total ao Senhor. Essa mulher orava oração de roubo e o Senhor a ouviu e abriu a sua madre. E no próximo ano ela já foi fazer o quê? Adorar a Deus. Há quantos anos você busca a vitória e não alcança? Hoje o Senhor está falando com você. É chegada a sua hora. Ponte de pé, enfrenta o inimigo que está te afrontando nessa causa e decreta a vitória pelo poder do nome de Jesus. Mas é necessário posicionamento. O posicionamento da oração de roubo. Você já deve estar rogando há anos. Amados, nós oramos 25 anos pela salvação do meu pai, porque ele foi consagrado aos demônios em terreiros de Macumba. Então havia uma prisão espiritual muito grande. Ele não ia, ele não pertencia a isso, mas ele foi consagrado aos 45 anos de idade. E não pense você que os demônios não recebem, porque recebem. O mundo espiritual das trevas é uma realidade, assim como da luz é. E nós somos parte do exército da luz, mas temos que nos posicionar com a autoridade de Deus, onde se faz necessário o nosso posicionamento espiritual. Hoje é servo do Senhor, mas foram 25 anos de perseverança de oração. Existem batalhas que requerem a sua perseverança. Só que nós chegamos em uma era que, se você entra na dimensão de oração profética, você antecipa a sua vitória. E da oração de guerra também. Essa mulher não precisou ir para a oração de guerra, apenas a oração de roubo. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mas nós temos que nos posicionar como ovelhas vestidas de soldados de guerra. Então não seja passivo. Há a batalha espiritual na qual você está engajado. Mulher, igreja, no total. O Senhor hoje nos fala de posicionamento espiritual pelo poder da oração. Porém ela respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito.
nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Falem o que quiserem falar de você, derrame a sua alma na presença do Senhor. Não se aflija com as conversações, não se aflija com as acusações. Derrame a sua alma na presença do Senhor. Não se aflija com as atitudes de abandono. Não existe abandono tão poderoso que o poder do amor de Deus não tenha poder de restaurar e de incluir. E nós já sabemos como terminou essa história. Então Ana recebeu do Senhor a resposta das suas orações, porque ela persistiu na presença do Senhor. Se ela tentasse resolver, meus irmãos, essas irritações de Eucana, do seu próprio jeito, o que teria acontecido? Ela não teria tido discernimento de que ela estava em uma batalha espiritual, porque a nação precisava dela para gerar um profeta para Israel. Você está entendendo? A linha tênue do que Deus está falando conosco nessa conclusão aqui? Quem sabe a batalha que você está vivendo tem sido até inexplicável os anos de batalha, em que não tem tido conquistas no nível que você precisa ter. Quem sabe o Senhor está querendo te levantar como uma autoridade espiritual, onde pisar a planta dos seus pés e chega com você a solução em Cristo Jesus para muitas famílias afligidas nessa era. Porque o povo precisa. Entramos em uma era da espiritualidade. Acho que já falei isso uma vez. E se nós, a igreja, não nos posicionarmos com a espiritualidade devida, segundo a Bíblia, nós vamos perder sociedades inteiras para ensinamentos que não levam a Deus. Eu quero te convidar a estar de pé. E hoje o Senhor falou conosco que vem para a minha presença. Tira os olhos dos problemas. Olha para o Senhor. E essa palavra rema. Tira os olhos das dificuldades. Tira os olhos das aflições. Tira os olhos das perdas. Não que vai minimizar o quanto é importante para você, mas você vai colocar tudo isso na presença do Senhor. E vai começar a falar: reveste-me com o teu poder, porque não há poder nessa terra que possa me vencer mais que o revestimento do Senhor. Eu quero ser uma igreja. Fala: eu sou a igreja. Quero ouvir mais alto: eu sou a igreja. E começa a ter uma mentalidade: eu quero ser uma igreja. A igreja que onde pisa a planta dos meus pés, pisa a autoridade de Deus, pisa a unção de Deus, chega a luz e as trevas têm que se dissiparem. A igreja não pode mais caminhar sem sinais do poder de Deus onde nós chegarmos. E não precisa coisas inusitadas, não. É como disse Neemias, ele está apenas reconstruindo Jerusalém. Construção literalmente. E ele recebe mensagens para distraí-lo. Ele estava construindo em uma missão para Deus. O que você tem deixado de construir como uma missão para Deus e construindo só para você. Hoje Deus está falando com você. Volta o seu tempo mais para mim e você verá a minha glória na sua casa. As doenças não vão prevalecer, a escassez vai terminar, a minha glória será vista. Sobrenatural requer posicionamento espiritual. Chega de sermos a igreja que estamos no automático servindo a Deus. Que até para cantar o louvor, quem está aqui na frente tem que implorar muitas vezes e carregar o peso espiritual do culto. Chega disso. Posicionamento do corpo de Cristo, posicionamento de adoração, posicionamento de serviço, posicionamento de humildade, posicionamento de perdão, posicionamento, meus queridos irmãos, de achar o outro melhor que a si mesmo. Rei, de toda parte onde eu comer isso. Isso é
atitude comportamental, para que o espiritual seja sobrenatural. Parte da nossa mudança comportamental, mudança mental, para que haja um avivamento de fato espiritual. Senão, vamos sendo avivados por nós mesmos. E Deus quer nos avivar, como avivou essa mulher para gerar um profeta. Essa era precisa da unção profética. Volto a dizer, que destrona em Jezabel o espírito controlador. Você reconhece isso na nação? Acordemos-nos. Em você está a autoridade de Deus. Em você está o poder do amor de Deus. Em você está a alegria do Espírito Santo. Em você está o máximo ou o mínimo, que talvez você vai ver como mínimo, mas que pode gerar contentamento pela vida. Que pode fazer você acordar louvando, acordar adorando, acordar olhando para Deus, acordar sem reclamar, acordar vendo a bênção do Senhor, caminhar com ousadia do Espírito, abrir os olhos para as mínimas coisas e adorar o Senhor no mínimo, porque Ele vai te colocar no máximo. Aleluia. Era muito pouco para essa mulher ter um filho, mas Deus fechou a sua madre. E Deus conduziu ela a orar o que Ele queria. Deus está te conduzindo a gerar vidas para Ele. E enquanto você não gerar vidas para Ele, muita coisa sua vai ficar sem ser gerada. Mas não é o que Deus quer. Deus quer que você gere. E para tanto, Ele está gerando em você a vida dele. Tem fogo de Deus aí. Tem vida de Deus aí. Tem presença de Deus aí. Tem alegria do Espírito Santo. Tem a Espírito de Deus em você. Tem a palavra da sua vida. Tem portas de igreja abertas. Tem altar te ministrando. Que te parece tudo isso? Então posiciona-se. E fale com Deus, eis-me aqui. O que tu queres de mim? Quando o exército da luz se posiciona, não tem organização das trevas que possa vencer. Agora o exército está lutando contra si. Meus queridos, pares de picuinhas. Paremos de picuinhas com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos parentes. Paremos, olhemos para o Senhor e falemos como fez Isaías, eis-me aqui, Senhor. Quando Deus tirou todo o apoio de Isaías, aí ele pode voltar para Deus. A igreja está sendo levada a esse posicionamento, porque Deus quer que essa igreja dele, que somos nós, exerçamos uma autoridade tão poderosa na nossa nação para as demais nações. Aleluia! E vai começar aqui, na sua casa, na sua igreja local, nas ruas da sua cidade. Então, a partir de hoje, um contentamento pela vida invade o seu coração de uma maneira sobrenatural, no nome de Jesus. Contentamento pela vida, contentamento pela vida. Permita-se acessar esse contentamento para que você tenha olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais abertos e a alegria do Senhor seja o mover dos seus dias. Põe a mão no seu coração e adore a Deus. Nós vamos adorar. Cadê o cantor? A adoração que gera quebrantamento, a adoração que gera entrega. Não é necessário ninguém impor as mãos sobre você, não. É você que vai se colocar agora de uma maneira plena na presença do Senhor, porque hoje o Senhor quebrou cadeias, cadeias do entendimento, cura no emocional, posicionamento no psicológico e avivamento espiritual. Com a sua mão no seu coração, adore ao Senhor agora e permita-se ser visitado de maneira plena pelo Espírito de Deus. Adore. Deus quer que abramos a nossa boca agora. Adoração. Adore cantando, adore falando, mas adore com Ele. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.